Boa tarde, foi você que telefonou. Estou a almoçar cenoura. Eu queria ainda ir hoje, mas só se for no comboio. Ah, é? Ai, não sabia. Ah, está bem. Eu vou ver aqui na internet, porque depois já vejo. Está bom, obrigadíssimo. Ah. Pois, eu não sabia. Por acaso não coisa, porque eu tenho visto os horários aqui na internet e hoje por acaso ainda não vi, porque sabia que há um às 4 e tal. Tá bom, obrigadíssimo. Tá bom. Bom, então se não for hoje ou amanhã. Tá, obrigadinho. É bom, esfiei a cenoura toda, fiz salada e já comi. Não, já comi uma sorda. Pus o pão aqui num tabuleiro de vidro, com água e coisa, pus no micro-ondas, aqueci aquilo com alho e isso. Só que não tinha era quantos. Ela sabe, ou não. Pois quantos é que me dava jeito, fica, a sorda sabe melhor. Ok, bom, tchau. Não fico sem dinheiro nenhum e depois já não dá para telefonar. Tchau. Pois.
Preparação para a crise final. Bom, etapas cumpridas. Ao lançar um olhar retrospectivo, Fies ganham grande confiança e sentem desistir da sua confiança de todas as etapas anunciadas há milénios têm cumprido. Coisa que os quartos grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam os filhos de Daniel no capítulo 1, 2 e capítulo 7. Podemos ver no livro de Daniel capítulo 2, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante dele. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o teu sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas no mundo. Mas se vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebeis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Sei muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei o sonho para que entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram:
Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que queira coisas semelhantes que algum mago, ou astrólogo, ou caldeiro. Porque o assunto que o rei quer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e ofereceu e ordenou-se que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Responde e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Anani, Misael e Isarias, seus companheiros. Mas pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de mundo. Então Daniel louvou o Deus do céu.
falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Conhece os que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te digo, porque nos fizeste saber as assuntos do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioca, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse: Assim não mates os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse: Assim achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual para saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios que fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé, diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como paragana das eiras disto, e o vento os voou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, que é o Deus do céu, tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens na tua mão, entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos. E tu és a cabeça de ele. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas essas coisas, assim ele esmiuçará, fará em pedaços. E quanto ao fisto dos pés e dos pés, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, o ferro, pois isto o ferro misturado com barro e ouro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro lado será fraco. Quanto ao que visto do ferro misturado com barro do ouro, mistura-se com cimento humano, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro. O povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo se vestirá para sempre.
Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei mandou que o cair sobre a sua face e adorou a Daniel. E ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus, os deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, depois por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, sobre todos os sábios de Babilônia. Pediu Daniel ao rei, e constituiu-ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. O rei fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O capítulo 7 de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho gigante da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e pôs-se em pé um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuou olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de galo nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi dado de domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui 4 animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que se despejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuo olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o Chico preferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio ao rei o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim,
Daniel, o meu espírito, foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo salvarão o reino e o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia pedaços e pisava aos pés o que se. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram três. Isto é, aquele que tinha olhos na boca, que falava grandes coisas e cujo poder e cujo parecer é mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava e este Cristo fazia guerra contra os santos e prevalecer contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os três. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos e a metade do tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés já estão. Os 1200 anos da supremacia papal pertencem hoje à história e permanece como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13, Apocalipse.
Ora, Apocalipse 3, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e a os pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: que é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abria sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E olhe, não somente foi aplicada a segunda previsão divina, mas segundo essa mesma previsão, a ferida foi curada. E hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos preditos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia, a dos 2300 anos, com os 60 e 70 semanas inclusas, cumprir-se com assombrosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina, a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus e sua morte no Calvário ocorreram com precisão matemática, conforme indicava o oráculo inspirado. E quando chegou o fim desse período, momento em que constituiu uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que fora previsto, surgiu o movimento adventista, em cumprimento da profecia de Daniel 8. Agora vamos ver aqui o livro de Daniel,
É no Antigo Testamento, o capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois e vi na visão e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Eu levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rei, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um é mais alto que o outro. O mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e que ele bode insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no impétuo da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força aquele grande chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros quatro também, e sigam para os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi ferido, tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pensados. E ele me disse, até 2300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. E ouvi uma voz realmente nas margens do Olaio, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Veio perto de onde eu estava, e vim dele, me abrandei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste, com dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, ressenguado, e se é entendido em adivinhação. Se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os poderosos do povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão.
e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, tu porém serve a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, que enfraqueci e esteve enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse.